paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Quantos aqui estão desejosos por continuar ouvindo o que Deus tem a falar aos nossos corações esta noite? Amém. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. E enquanto os irmãos abrem as Bíblias, eu gostaria de agradecer aos nossos pastores presidentes, pastora Binair, pastora Meire, agradecer pelo cuidado, agradecer pelo amor, agradecer pela cobertura espiritual que os senhores trazem sobre cada um de nós, sobre esta igreja, agradecer pelo carinho, que o Senhor abençoe-os ricamente, em nome de Jesus. Quero agradecer também aos nossos pastores de jovens, pastor Pablo, pastora Valéria, pelo cuidado, pelo carinho, que Deus os abençoe também. Em Gênesis 12, versículo 1 ao 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Fazendo aqui uma breve introdução, o que Deus colocou no meu coração para esta noite é falar de uma história que talvez é bem conhecida por muitos aqui, mas falar da história de Abraão. E o que Abraão tem, através da história de Abraão, nós podemos aprender. E a história de Abraão vai começar lá no capítulo 12 de Gênesis. Inclusive, como o título dessa história, no capítulo 12, está escrito: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, depois de uma longa genealogia, no capítulo 11, no capítulo 12, nós iniciamos a história de Abraão e Deus já começa trazendo um comando muito especial para a vida de Abraão. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para um lugar que eu vou te mostrar. E logo após Abraão receber esse comando da parte de Deus, Abraão recebe também junto uma promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que Abraão fez? Abraão ouviu o comando do Senhor, tomou sua mulher, juntamente Ló, seus bens, e partiu para Canaã. E em Canaã, Deus ele reforça a promessa que ele havia feito para Abraão. Ele falou: olha, Abraão, a tua descendência darei essa terra, lá em Gênesis 12, 7. A tua descendência darei esta terra. E Deus começou a gerar no coração de Abraão algo grandioso que Deus tinha para a vida dele, algo grandioso que Deus tinha preparado para Abraão, e Deus está reforçando no coração dele. Então, depois do capítulo 12, Abraão ele vai para o Egito. Lá no Egito, a mulher dele era muito bonita, e ele fala que a mulher dele é a irmã, né, com medo de ser morto, e através disso ele começa a ser favorecido ali pelos egípcios, né, e ele retorna do Egito. E quando ele retorna do Egito, ele se deparou ali com uma problemática. Por quê? Porque a terra já não tinha mais capacidade para suportar, né, tantas coisas que Abraão e Ló tinham.
Então já começaram a acontecer ali alguns conflitos. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão já estavam em conflito naquela terra, já estava muito pequeno. E para evitar contenda, Abraão, chamou Ló, vamos fazer o seguinte: para onde você for, eu vou para o contrário, vou para o lado contrário. Então, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E assim Ló olhou para a campina do Jordão, falou: é para lá que eu vou. E Abraão habitou na terra de Canaã. E Deus, assim que acontece esse momento, Deus ele já reforça novamente, uma terceira vez para Abraão. Ele fala: Abraão, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E Abraão tinha ainda um detalhe: aonde Abraão estava, Abraão gostava de levantar um altar em adoração a Deus, porque Abraão tinha vida com Deus. E aqui, isso aqui foi uma breve introdução para a gente começar uma história que tem algo para acrescentar para nós. Abraão, ele recebeu uma grande promessa do Senhor, que através dele seria formada uma nação. Ele teria incontáveis descendentes, que ele não conseguiria contar. Então, no decorrer da história do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, está mostrando, Deus está reafirmando no coração de Abraão, sobre essa grande promessa. E é claro que, quando a gente adentra lá no capítulo 15, Abraão ele começa a exercitar o lado humano dele. Em alguns momentos ele até meio que questionava o Senhor, falava: Senhor, de que me adianta a tua recompensa se eu não tenho filhos? Eliezer, o meu mordomo de Damasco, ele vai herdar tudo que eu tenho. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, fala para Abraão: não, Abraão, Eliezer não vai herdar o que você tem. Deus falou para Abraão que a promessa se mantinha de pé. Deus falou para Abraão que o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o do empregado Eliezer. E Deus, que viu que talvez Abraão estava meio titubeando na promessa, ele falou: não, vem cá, Abraão, vem aqui para fora. Deus trouxe Abraão para fora. Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Porque assim como você não pode contar as estrelas do céu, você não consegue contar os descendentes que eu hei de te dar. E algo muito interessante, que ao final dessa passagem de Gênesis 15:5, diz que Abraão creu no Senhor. Abraão tomou uma decisão e creu no Senhor. E nessa noite, nós aprendemos algumas lições importantes através da vida de Abraão. E uma dessas lições é que, mesmo diante da aparente impossibilidade da promessa, precisamos confiar no Senhor. Abraão já estava avançado em idade. Nós começamos lendo no capítulo 12 que Abraão estava com 75 anos de idade. Ele já estava avançado em idade. Mesmo sabendo que já estava mais difícil para aquela promessa se cumprir, naturalmente falando, ele creu, ele escolheu crer no Senhor. E trazendo para os nossos dias, muitas vezes, Deus está liberando grandes promessas, grandes palavras para as nossas vidas, principalmente através das nossas autoridades, através daqueles que Deus escolheu para nos presidir. E Deus tem liberado palavras, e se nós não tomarmos cuidado, talvez a gente comece a olhar para a aparente impossibilidade daquilo que Deus está nos prometendo, e nós não olhamos para quem nos prometeu.
Abraão escolheu olhar para quem prometeu para ele. Deus falou: serão incontáveis os seus descendentes, e Abraão creu. Abraão escolheu crer. E muitas vezes Deus está nos lançando grandes palavras de romper barreiras, palavras que vão nos fazer avançar. E às vezes a gente fica assim: mas Senhor, é tão grande, é tanta estrela, é tão grandioso o que o Senhor está me prometendo, e olhando a minha condição aqui, eu não estou vendo possibilidade. Mas nós temos que tomar esse cuidado. Abraão, ele está nos mostrando isso. Ele creu no que o Senhor podia fazer. E uma outra característica de Abraão que me chamou muita atenção é que seu relacionamento com Deus continuou sendo uma prioridade. Porque Abraão poderia estar vivendo com base na promessa que Deus tinha feito a ele. Mas Abraão, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Mesmo que ele não tivesse um filho nos braços dele, aonde ele estava, ele levantava altar para o Senhor em adoração. Mesmo que ainda a criança não chorasse, ele não pudesse ouvir com os ouvidos naturais, mas o relacionamento dele com Deus estava acontecendo. E Ele nos traz isso nessa noite. Hoje, nesta noite, Deus quer nos chamar para uma profundidade de relacionamento. Talvez aquilo que você pensou que já era para estar acontecendo, talvez não está acontecendo. Deus fez uma promessa, Deus tem algo para fazer, mas parece que ainda não está caminhando. Mas enquanto isso, o relacionamento está acontecendo. Enquanto a promessa não se cumpre, o relacionamento está acontecendo. O relacionamento com o nosso Pai, ele está fluindo. E isso foi fundamental na história de Abraão. O relacionamento de Abraão com Deus não dependia do cumprimento da promessa. Em momento nenhum ele falou: Senhor, só se o Senhor cumprir que eu vou continuar essa jornada. Não, ele continuou a jornada, independente do resultado. E uma terceira característica que Abraão nos traz nessa noite muito forte é que ele esperou com paciência. E aí quando a gente fala de paciência, às vezes a gente fica meio assim: paciência, né? Já ouvi bastante assim: não vamos pedir paciência não, porque vai que Deus, né, manda muita prova aí, a gente vai ficar, vai ser difícil. Mas Abraão foi paciente. Ele esperou com paciência no Senhor. Ele tinha muitas dificuldades, ele poderia olhar para os problemas que estavam ali à volta dele, mas ele esperou pacientemente. E lá em Hebreus 6, do 13 ao 15, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Talvez Abraão tinha motivo para se desesperar. Ele poderia ter motivo para desesperar. Não, já estou muito velho, não dá, estou desesperado aqui, já não tem mais o que fazer, eu vou ver aqui o que eu faço. Mas ele soube passar pelo processo do tempo. E ele soube ter paciência. E a gente sabe o final. E por outro lado, nós temos a esposa de Abraão, Sara. Sara, a partir do capítulo 16, ela traz algumas lições também para nós, na nossa caminhada do dia a dia. Ela traz algumas lições muito importantes, que vale a pena a gente colocar no nosso coração e guardar no nosso coração e tomar cuidado. Sara estava impaciente. Sara já estava ficando velha também, e o tempo estava passando, e aquilo que ela tanto almejava, talvez ela estava ali ansiando pela oportunidade de tocar nessa criança. Aquilo que ela tanto queria, parecia que nunca vinha. Então ela falou: quer saber? Abraão está muito paciente, eu vou dar um jeito nesse negócio, vamos agilizar.
Ela chega para Abraão e fala: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Faz o seguinte, toma minha serva Agar e que ela te dê um filho. E assim a gente vai resolver essa questão. Pelo menos nós teremos um filho aí, um filho de Abraão, tá mais ou menos aí dentro da promessa. E assim ela fez. E aí Agar teve a Ismael. Sara resolveu dar andamento à promessa de Deus, só que na visão dela. Sara não consultou o Senhor. Ela só deu andamento. Só que a solução que Sara tinha acabou trazendo mais dor de cabeça, acabou trazendo mais ansiedade, acabou trazendo mais preocupação para Sara. Por quê? Porque Agar começou a zombar de Sara. Sara não tem um filho, eu tenho um filho. Eu dei um filho a Abraão. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque o que Sara nos ensina aqui? Porque às vezes nós temos, a gente quer dar andamento às promessas de Deus ao nosso ver. Se a gente não tomar bastante cuidado, esperar com paciência é bem complicado. Então a gente quer ver, não, isso aqui dá para fazer, vamos fazer isso aqui. Não, isso aqui, eu acho que se fizer assim, vai dar certo. Deus vai, abençoar. Só que na verdade o que foi trazendo para Sara foram muitas frustrações. Foi trazendo para Sara ansiedade, foi trazendo para Sara ainda mais desânimo, E hoje Deus quer reforçar para os nossos corações que o que Ele tem para nós é nosso, e que Deus vai fazer. Se nós estamos relacionando com o Pai, se nós estamos nos entregando, nos derramando aos pés dEle, Ele vai fazer. E Ele vai fazer quando Ele quiser. Ele vai fazer como Ele quiser. Mas Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Então Deus não quer que a gente esteja atolado num monte de sentimentos ruins. Deus não quer a gente ansioso. Deus não quer a gente preocupado. Ele só quer uma coisa. Ele só quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele só está chamando para um momento hoje, um momento amanhã e um momento depois. E enquanto nós nos relacionamos com o Pai, Ele vai mexendo aqui, Ele vai mexendo ali, Ele vai fazendo aqui, Ele vai fazendo ali. E quando a gente menos espera, a promessa está se cumprindo. A gente começa a ver o agir de Deus, a gente começa a ver Deus trabalhando em nosso favor. E aí a gente pensa, talvez até alguns já tiveram essa experiência de, você fica tão preocupado com alguma coisa, você ora, Senhor me ajuda, Senhor tem misericórdia, aí Deus vai lá e age em seu favor. Aí você pensa assim, por que eu fiquei preocupado desse tanto? Sendo que Deus é poderoso para fazer. E aí Deus colocou no meu coração algo muito forte. O Senhor sabe como, o Senhor sabe quando, o Senhor sabe o porquê. Como a igreja, provavelmente muitos aqui já devem ter ouvido o testemunho que a Lorena contou aqui em cima, num domingo, há um tempo atrás. Eu não sou muito bom com datas, mas há um tempo atrás a Lorena contou um testemunho aqui muito impactante da nossa história, onde nós estávamos super felizes e saudáveis ali, vamos dizer assim, estávamos bem, tranquilos, e nós oramos ao Senhor, Senhor, quando for a Tua vontade que nós tenhamos um filho, que o Senhor ministre no nosso coração, e que o Senhor nos faça avançar, porque naquele momento a gente não estava muito querendo ali, a gente estava começando a pensar, estávamos ajustando ainda, recém-casados, mas a gente não queria viver nada que Deus não tivesse, nada fora do que Deus tinha para a gente. Então, Lorena, se Deus tiver um filho para a gente, vai ser uma bênção. Então vamos pedir para Ele colocar no nosso coração, quando for a hora, para a gente desejar essa criança. E assim Deus fez. Deus trabalhou o nosso coração e chegou o momento. Nosso coração estava ardendo de vontade. É agora, Lorena, vai dar certo. E aí junto, nesse momento, veio um monte de bombardeios.
E a gente descobriu que o que estava tão saudável não estava saudável. E a Lorena, e nós fomos descobrindo uma série de problemas de saúde e coisas que a gente até então nunca tinha passado, a gente começou a passar, e foi mais de 1 ano e meio assim, 1 ano e meio bem angustiante, vamos dizer assim. E aí o Senhor começou a trabalhar no nosso coração, e eu me lembro que chegou um certo ponto que a coisa ficou tão crítica que o médico falou: ó, vocês têm 6 meses. É 6 meses. Fora de 6 meses, complica muito mais. Talvez vocês podem nunca ter um filho. E aí a gente, 6 meses, vamos lá, Lorena, tranquilo, 6 meses. 6 meses. E aí começaram as provações. Veio o primeiro resultado, negativo. Eu falo: Lorena, tranquilo, temos 5 meses. E aí, no segundo mês, mais um negativo, mais um não. E aí, a Lorena já é mais sensível, ela já ficava triste ali: meu Deus, e agora? Né, tá tão difícil, tá tão distante. E aí eu tenho que, tá bem aqui, vamos trazer segurança. Não, Lorena, vai dar certo, vamos orar aqui, Deus vai fazer, eu creio. Deus ministrou no meu coração que Ele ia fazer. Era uma promessa que Deus tinha para nós. E aí o tempo foi passando. 3º mês, mais um não. Mais um não chegando para a gente. Calma, Lorena, vai dar certo. Tá tudo caminhando, é assim mesmo. Às vezes Deus quer trazer um pouquinho de emoção para a nossa vida, para deixar a gente um pouco mais alerta. 4º mês, mais um não. E aí a gente já ficou assim: peraí, mais um não. Tá acabando o tempo, nós só temos 6 meses. E agora já está vencendo aí esse prazo. E Senhor, tá tudo bem, Senhor? Eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, tá tudo bem? A gente precisa às vezes fazer alguma coisa, vamos melhorar alguma coisa. E o Senhor continuava nos abençoando, nós firmes aqui, intensos aqui na obra, e estava acontecendo. Muitas vezes a gente chegava assim: meu Deus, aqui a gente não tinha mais espaço. A gente chegava aqui, mas a alegria tomava conta, e o Senhor ia nos inundando dia após dia. Porque foi mais de 1 ano e meio, se for parar para pensar, é muito tempo. Mas passou sim. Porque o Senhor nunca deixou de estar do nosso lado. O Senhor nunca deixou de nos acompanhar nessa trajetória. Então, mais um não nós recebemos. Foi o penúltimo. Faltava apenas 1 mês. E mais um não. E aí nesse dia eu senti que a Lorena já deu aquela entristecida. E ela já ficou com aquele semblante abatido, e ela estava inconsolável. E eu também estava. Mas eu sorri mais uma vez, falei: Lorena, tá tranquilo. Vamos continuar. Vamos seguir. Tá tudo certo. Não sei como, não sei aonde está certo, mas tá tudo certo. Vamos seguir. Mas aí Deus falou algo interessante para mim. Em uma conversa muito séria com o Espírito Santo, nós começamos ali a debater: Espírito Santo, seguinte, a gente conversa diferente quando a gente vai desenvolvendo esse relacionamento. Então, Espírito Santo, é o seguinte: o meu coração, minha boca sorri, meu semblante se alegra quando eu estou perto das pessoas. Mas o meu coração chora. Por dentro de mim, eu estou me sentindo meio desolado, vamos dizer assim, triste. Mas eu sei que isso não é bênção, eu quero me alegrar, porque o Senhor pode todas as coisas. E não é teoria, eu creio que não é teoria, Senhor. Então,
eu sei que o Senhor vai agir. E nisso, Deus foi usando os nossos pastores tremendamente, que nos acompanharam, que nos deram todo o suporte, que oraram por nós, intercederam por nós durante todo esse período difícil. Pastores que abraçam, que nos abraçam. Então, eu tive uma conversa sincera com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração. Ele falou: Alisson, tá faltando uma coisa para vocês. Porque eu tenho essa promessa na sua vida, mas e se eu não te der? Aí o Espírito Santo me confrontou, aí eu: amém, Senhor, se o Senhor não me der, vai ser difícil. E nessa conversa que o Espírito Santo foi gerando no meu coração, nós nos entendemos. Eu falei para o Espírito Santo, eu entendi o que o Senhor quer ministrar nesse dia para o meu coração. Eu trouxe a Lorena, falei: Lorena, vamos orar ali. Aí a gente foi lá para a sala, e eu falei muito claramente com ela. Eu falei: Lorena, está faltando a gente fazer uma coisa que a gente ainda não fez. A gente não tem mais tempo não, já está afindando, já era, o que tinha, né, de dar certo não deu certo, está acabando o tempo. Talvez Deus quer levar para uma outra vertente, mas o Senhor nos pediu o nosso desejo. Por mais difícil que foi, o Senhor pediu o meu desejo. Eu queria, ela queria, mas aí eu falei: Lorena, e se Deus quiser não dar? Ele pode, Ele é Deus, Ele pode não fazer, e às vezes Ele quer que a gente trilha essa caminhada sem filhos, e aí Ele vai prover de alguma outra forma, vai nos encher de filhos espirituais, e vai ser uma bênção. Talvez Ele quer trabalhar com a gente num outro formato, e a gente não pode se abater por isso. Então vamos entregar o nosso desejo, porque a partir do momento que a gente entrega o nosso desejo, e fala: Senhor, faz o que o Senhor quer fazer, parece que sai rasgando de dentro da gente, porque você está entregando tudo. Fala: Senhor, faz, se o Senhor não quiser fazer, não faz, mas eu não vou deixar de te servir, porque a minha fidelidade ao Senhor não está ligada à promessa que o Senhor tem na minha vida. A minha fidelidade não está ligada a isso. Eu vou continuar te servindo. Posso chorar? Posso me entristecer? Posso, mas a tristeza dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Pode estar difícil hoje, mas Deus sabe aquilo que Ele faz. Deus sabe, Ele te conhece o suficiente para saber o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer na sua vida. Talvez a gente reclama hoje porque às vezes a gente quer agir como aquela criança, né, que fica assim: não, mas eu quero, é agora. Aí Deus está falando: ainda não é tempo. Talvez Deus quer que você passe pelo processo do tempo, para que quando chegar o tempo, você esteja preparado para receber aquilo que o Espírito Santo quer te entregar. E então, eu falei: Lorena, vamos orar. Vamos orar e entregar o nosso desejo ao Senhor. E assim nós fizemos. Nós oramos: Senhor, nós te entregamos o nosso sonho. Nós queremos ter um filho, mas nós queremos, acima disso, a tua vontade. E nessa mesma linha de tempo, aí, nesse mesmo espaço de tempo, nós descobrimos que Deus tinha nos abençoado e nos agraciado com o filho. Deus escolheu fazer, mas antes de fazer, Deus chamou a nossa atenção para algo. Vocês estão conectados comigo? Deus estava falando com a gente assim: vocês estão conectados comigo? Porque vocês estão tão focados aqui nisso, não está dando certo, vocês estão tão focados nisso, que é tão pequeno para mim, que eu resolvo facinho,
que eu resolvo agora, se eu quiser resolver agora, eu resolvo agora. Vocês são tão focados nisso que vocês não estão deixando de aproveitar o relacionamento que eu tenho, que eu quero de vocês. E a gente começou a se entregar. Não, Senhor, está tudo ok, Senhor, está tudo bem. E a gente se alegrou. E o último resultado, aquele grande positivo, veio. E quando veio, nós estávamos tranquilos. Nós nos alegramos muito. Glória a Deus, Deus fez. A promessa que Ele tinha para a nossa vida está se cumprindo. Mas nós não perdemos algo muito especial. Opa, peraí. Acima de todas as coisas, acima do meu casamento, acima dos meus filhos, acima da minha faculdade, acima do meu trabalho, acima de todas as coisas está o meu Deus. E aonde eu estiver, eu vou levantar altar, o meu altar para o Senhor, em adoração, porque Ele é Deus. Amém? Deus simplesmente não trabalha com lógica humana. Deus, nos capítulos posteriores, Deus renova uma aliança com Abraão, muda o nome dele e fala: Abraão, eu tenho uma aliança, eu porei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus falando mais uma vez para Abraão. E será pai de muitas nações. Tanto é que numa dessas falas, Deus reafirmando no coração de Abraão, Sara riu, mas não é aquela risada, né, de sarcasmo, não. Ela riu de desespero mesmo. Eu imagino a risada de Sara. Falei, até agora não deu nada certo, né? Mas aí o Senhor falou para eles: Abraão, é o seguinte, voltarei neste mesmo tempo, e Sara estará com o filho nos braços. E lá no capítulo 21, a promessa se cumpre. E Abraão e Sara tomam seus filhos nos braços. Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade. Nós estamos aplicando aqui no contexto filhos, mas pode ser trazido para outras áreas da nossa vida também. Às vezes é aquela pessoa que você está lutando com ela há muito tempo. Senhor, traz salvação para minha casa. Tem essa pessoa ainda que eu desejo que o Senhor traga essa pessoa, porque ela só está se perdendo cada vez mais e está indo cada vez mais para longe. Senhor, tem misericórdia. Não se preocupa, se relacione com o Pai. É Deus quem vai fazer. Você não precisa dar um jeito na promessa. É Deus quem faz. E agora eu gostaria de pedir que, com a permissão dos nossos pastores, que a igreja se coloque de pé. Gostaria de chamar também a equipe de louvor para nos ajudar. Quando Sara riu de Abraão, da conversa que estava acontecendo ali, que ela teria um filho, o Senhor a confrontou, dizendo: acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Ela perguntou. Às vezes a gente quer se render à dimensão dos problemas. E quando nós nos rendemos à dimensão dos problemas, nós limitamos o agir de Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele nos surpreende. Então hoje, nessa noite, o Espírito Santo te chama para ser surpreendido. Ele te chama para se preocupar com esse relacionamento. Ele te chama para entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Ele te chama para entregar tudo o que você tem, para que Ele venha te surpreender. E eu quero fazer aqui 2 convites especiais. Eu quero convidar, porque às vezes nós podemos ter aqui no nosso meio pessoas que não conhecem a Jesus.
E nós poderíamos aqui continuar essa conversa falando de Abraão, falando de vários outros homens que tiveram milagres aconteceram em suas vidas, que tiveram promessas cumpridas. Nós poderíamos falar de Josué, poderíamos falar de Moisés, poderíamos falar de Davi. Mas às vezes tem alguém aqui que não conhece alguém muito especial, que morreu por você numa cruz, te fazendo a maior promessa que poderia ser feita: a salvação. E hoje esse convite está estendido a você. Provavelmente tem alguém do seu lado. Eu quero te convidar, você que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e começar a trilhar uma vida de promessas, uma vida de relacionamento com Deus, começar a trilhar uma vida onde você vai ter um Pai zeloso, um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes e que não te desampara. Deus está te convidando. Nesta noite, Deus te convida. E porventura, nós também podemos ter aqui pessoas que iniciaram um relacionamento com Ele, que até desfrutaram de milagres, desfrutaram de uma vida com Cristo, mas talvez pelas ansiedades, talvez pelo medo, talvez pelas frustrações do dia a dia, ou frustrações de uma promessa que não se cumpriu, ou talvez por fadigas e tristezas. Deus te convida para reatar este relacionamento, para continuar, para avançar de onde você parou. Talvez você parou, mas Deus te chama de volta ao relacionamento. Deus te chama de volta, venha. Deus te chama de volta porque Ele quer cumprir o que Ele tem na sua vida. Aleluia. Deixe o Espírito Santo te guiar. Deixe que o Espírito Santo te tome pelas mãos. Se renda. Talvez as tristezas, o sofrimento tenham te travado, tenham te deixado sem ação, mas o Espírito Santo te chama. Não se preocupa com os problemas que você tem. Sou eu quem resolvo. Você tem que se preocupar com uma coisa apenas: me adorar. Você tem que se preocupar com uma coisa apenas: se relacionar. O Espírito Santo te chama. Jesus te chama nesta noite. Preciso não confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Mas a tua graça me alcançou. Livre sou.
Deus está abrindo essa oportunidade, ainda está aberta. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de viver coisas maravilhosas com Jesus. Ainda está aberto. Ainda temos tempo. Mas se porventura, deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. Não prenda. Deixe Ele cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, meu presidente. Aleluia.